Olá, amigos. Agora iniciamos o ponto 3 do nosso curso de processo do trabalho para concursos. O tema agora é competência material da Justiça do Trabalho. Um tema um pouco mais longo e indispensável para as provas de concurso, já que todas as bancas, sem exceção, quando tratam de processo do trabalho, incluem alguma questão sobre competência material. Nesse primeiro momento, nós não estamos preocupados em saber o local do ajuizamento da ação. Nós vamos agora analisar quais são as ações que podem ser levadas ao Poder Judiciário Trabalhista. A nossa base aqui, ela passa a ser o artigo 114 da Constituição Federal, que foi alterado pela Emenda 45 de 2004. Então, nós vamos analisar um a inciso, esse 114, porque muitas vezes ele é cobrado nos concursos. O inciso primeiro vai falar de relação de trabalho. E o que acontece? Até a Emenda 45 de 2004, ele falava sobre relação de emprego, que é uma figura mais restrita se comparada à relação de trabalho. Por quê? Porque dentro de relação de trabalho nós temos relação de emprego, relação autônomo, relação eventual, nós temos diversos outros. Então a troca da relação de emprego para a relação de trabalho fez com que a competência da Justiça do Trabalho se alargasse, aumentasse. Só que o que acontece? Surgiu desde a entrada em vigor da Constituição, da Emenda 45 de 2004, dúvidas em relação à interpretação a ser dada ao inciso primeiro. O inciso primeiro fala em relação de trabalho envolvendo inclusive a administração pública. E o que acontece? Nós tivemos aqui, tão logo entrou em vigor a Emenda 45, o ajuizamento dessa ação declaratória que está aqui no slide, da ação direta de inconstitucionalidade 33956 no Supremo. E o Supremo, ele decidiu pela exclusão dos servidores públicos estatutários. Logo, se eu sou servidor público estatutário, a minha pretensão não será dirimida, não será decidida pela Justiça do Trabalho. Por quê? Quando se fala em relação de trabalho com a administração pública, nós temos que lembrar que a administração pública contrata pela CLT ou por estatuto, por lei própria. Por isso que nós falamos em servidores públicos seletistas e estatutários. O Supremo, por meio dessa ação direta de inconstitucionalidade, excluiu os estatutários da Justiça do Trabalho. Logo, falou em estatutário, isso é muito recorrente nas provas de concurso, exclua da competência da Justiça do Trabalho. Estatutário não leva a sua pretensão para a Justiça do Trabalho, leva para a Justiça Comum. Justiça Comum pode ser estadual ou federal. Se o João ele é servidor estatutário da União, ele vai levar sua pretensão para a Justiça Comum Federal. Se o João ele é servidor estatutário do Estado ou de um município, ele vai levar sua pretensão para a Justiça Comum Estadual. Ele não vem para a Justiça do Trabalho de forma alguma. Da mesma forma, estão excluídos aqui da Justiça do Trabalho os temporários e os empregados, os servidores em comissão. Então, os temporários e os servidores em comissão também não estão abrangidos pela Justiça do Trabalho, pela sua competência. Então, vamos para não ficar nenhuma dúvida. Se eu passo no concurso da Petrobras, Petrobras é sociedade de economia mista. O meu vínculo com a Petrobras será regido pela CLT. Eu serei empregado público, eu serei seletista. Se quiser ajuizar uma ação em face da Petrobras, Justiça do Trabalho.
Se eu passo no concurso da Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública, o meu vínculo com ela será também regido pela CLT. As minhas pretensões serão levadas à Justiça do Trabalho. Agora, se eu passo no concurso de juiz federal, eu serei servidor público estatutário da União. Justiça do Trabalho afastada, vou para a Justiça Comum Federal. Tomem cuidado com esse ponto, ele é indispensável. Um outro ponto aqui está relacionado aos profissionais liberais. Esse tema é importante no que toca aqui a competência da Justiça do Trabalho, em virtude dessa súmula 363 do STJ. É súmula do STJ mesmo, decorrente do julgamento de vários conflitos de competência que se instauravam entre Justiça do Trabalho e Justiça Comum. Se o profissional liberal, ele ajuiza uma ação em face de um cliente para receber valores, para receber os seus honorários, essa ação não é da competência da Justiça do Trabalho. Então percebam que um arquiteto foi contratado por João, não recebeu os seus honorários. Esse arquiteto ajuizará a ação em face do seu cliente João na Justiça Comum Estadual. Não é Justiça do Trabalho, é isso que diz a súmula 363 do STJ. O outro tópico aqui, um outro ponto relacionado ao inciso 1º, vai tratar dos entes de direito público externo. Ente de direito público externo nós podemos colocar como os estados estrangeiros. Olha o que acontece. Os estados estrangeiros, eles não possuem imunidade de jurisdição. Eles podem ser reclamados na Justiça do Trabalho. Não existe imunidade de jurisdição. Eles podem ser réus, eles podem ser condenados. Mas vejam que eles não podem ser executados porque eles possuem imunidade de execução. Eu posso ajuizar uma ação em face dos Estados Unidos da América. Eles serão reclamados na Justiça do Trabalho. O juiz do trabalho pode condenar os Estados Unidos ao pagamento de verbas trabalhistas e rescisórias a Bruno, mas eles não sofrerão execução caso não haja o pagamento voluntário, porque eles possuem imunidade de execução. Claro que eles podem abrir mão dessa imunidade de execução, mas seria uma situação excepcional. Agora, um tema mais novo sobre isso daqui, ó, está na OJ 406 da SDI 1 do TST, que vai tratar dos organismos internacionais. Como organismos internacionais, nós podemos colocar a ONU, a OIT. Esses organismos internacionais, pela OJ 416, possuem imunidade de jurisdição, tão diferente dos estados estrangeiros. Eles possuem imunidade de jurisdição. Eles não podem nem ser partes num processo judicial. Óbvio, se eles possuem imunidade de jurisdição, eles também possuem imunidade de execução. Cuidado com essa diferença. Falou em estados estrangeiros, eles não possuem imunidade de jurisdição, mas possuem imunidade de execução. Falou nos organismos internacionais, eles possuem imunidade de jurisdição nos termos dessa OJ 416. E aí terminamos o nosso inciso 1º. Vamos lá para o inciso 2º do artigo 114 da Constituição, que vai falar das ações decorrentes de greve. Qual vai ser a nossa ideia aqui? Você pensou em ação decorrente de greve? A ideia vai ser a competência para essas ações é da Justiça do Trabalho, independentemente das mesmas serem ali ações coletivas, serem ações individuais, tanto faz a espécie de ação. Se ela decorre do exercício do direito de greve, a competência será trabalhista.
Isso faz com que seja possível o ajuizamento de ações possessórias. Digamos que, no exercício do direito de greve, determinados trabalhadores tenham fechado a entrada de uma empresa. Vocês sabem pela lei de greve que isso daqui já torna a greve abusiva, ilegal. Eu posso exercer o meu direito de greve, mas não posso impedir o acesso à empresa. Só que diante dessa situação, o que fez o empregador? Ajuizou uma ação possessória buscando uma decisão judicial que retirasse os empregados da frente da empresa, para que fosse possível ir e vir dos demais trabalhadores e equipamentos e máquinas e caminhões da empresa. Essa ação possessória, nos termos da súmula vinculante 23 do Supremo, é da competência da Justiça do Trabalho. O que ocorre é que, logo com as alterações criadas pela Emenda 45, os juízes do trabalho passaram a estranhar de início o ajuizamento dessas ações possessórias. E aí foram criados vários conflitos de competência. A primeira ideia do juiz do trabalho, quando ele nunca tinha visto uma ação possessória na Justiça do Trabalho, era declarar a sua incompetência. Não tenho competência para ação possessória não, remeto para a Justiça Comum. Chegando na Justiça Comum, era instaurado um conflito de competência, porque o juiz lá da Justiça Comum, juiz de direito, vendo que se tratava de possessória decorrente de greve, entendia que a competência era trabalhista. De tanto serem julgados esses conflitos de competência, o Supremo editou essa súmula vinculante 23. Só que qual é o nosso cuidado aqui? No finalzinho da súmula vinculante 23, o Supremo diz que essa greve deve ser da iniciativa privada. Então, a Justiça do Trabalho tem ali competência para as ações possessórias se a greve for da iniciativa privada. O que significa dizer aqui greve de empregados regidos pela CLT. Essa iniciativa privada a gente pode até interpretar também como um empregado público, como o empregado da Petrobras. Por quê? Porque ele é regido pela CLT. O que não pode se pensar é a greve do servidor estatutário. O servidor estatutário pode realizar greve, as ações decorrentes da greve do servidor estatutário não são competência trabalhista. Se no inciso 1º nós já excluímos totalmente os estatutários, isso também serve para a greve desses servidores. Seguindo, nós podemos ter em decorrência da greve o ajuizamento de ações de indenização, de obrigação de fazer, dentre outras. Essas ações aqui, como eu destaquei no início, também são da competência da Justiça do Trabalho, porque estão relacionadas à greve. Digamos que uma empresa venha a ajuizar uma ação de indenização em face de alguns empregados que, em determinado momento da greve, quebraram maquinário da empresa. Essa ação de indenização, como decorre do exercício do direito de greve, será da competência trabalhista. Claro o seguinte, essa ação de indenização é da competência do 1º grau, da vara do trabalho. O que é totalmente diferente quando se fala em dissídio coletivo de greve. Dissídio coletivo de greve, ele comumente é ajuizado pelos sindicatos ou pelo Ministério Público do Trabalho. Só que a competência aqui é totalmente diferente da situação anterior. Se uma ação de indenização é da competência da vara do trabalho, o dissídio coletivo de greve, como todo dissídio coletivo, ele é sempre de competência de um tribunal. Nós não veremos dissídio coletivo ajuizado na vara do trabalho. Ou ele será ajuizado diretamente num TRT ou no TST. Ou seja, dissídio coletivo ele é de competência originária dos tribunais, ou TRT ou TST. Há uma situação excepcional aqui em relação à competência para o dissídio coletivo. Olha o que acontece.
Geralmente, eu tenho o ajuizamento perante o TRT quando as categorias em conflito, elas compreendem a competência territorial de um TRT. Por exemplo, eu tenho um dissídio coletivo envolvendo categorias do Estado do Espírito Santo. O ajuizamento se dará perante o TRT Espírito Santo. Quando eu tenho greve dos Correios, por exemplo, como é uma categoria ali nacional, quando a categoria envolvida no dissídio, ela tem uma competência territorial superior à de um TRT, geralmente nós ajuizamos no TST. Passou da competência territorial de um TRT, nós vamos para o TST. É o que geralmente acontece nas greves dos Correios. Só que há uma situação excepcional do Estado de São Paulo. Por quê? O Estado de São Paulo ele possui 2 TRTs. Se nós pegarmos aqui o Estado de São Paulo, nós teremos o TRT 2ª Região, que é o da capital, e o 15ª Região, que é o de Campinas. Digamos que eu tenha uma greve no Estado de São Paulo todo. Nós não passaremos para TST. Não, vejam que a greve ela está numa área que excede um TRT. Ela está abrangendo a área de 2 TRTs, de TRT 15ª Região e TRT 2ª Região. Mas a competência não é do TST, e sim, do TRT 2ª Região. Nós temos essa lei aqui, o artigo 12, que diz, se a greve for no Estado de São Paulo, se ela abranger a área do TRT da capital e de Campinas, o julgamento será pelo TRT 2ª Região, que é o da capital, que é o de São Paulo. Então tomem cuidado com essa situação excepcional aqui. E aí com isso nós terminamos o inciso 2º. Vamos para o inciso 3º, que vai falar das ações envolvendo representação sindical. O inciso 2º, ele é simples, basta nós termos atenção a algumas situações. Essas ações de representação sindical, a que faz referência o inciso 3º, elas podem ser ações que envolvam sindicatos e empregadores, ou sindicatos e empregados. Pode ser que eu tenha discussão judicial entre 2 sindicatos envolvendo, por exemplo, a unicidade sindical, aquele princípio importante de direito coletivo da unicidade sindical. Se o sindicato A ajuiza a ação em face de um sindicato B, essa competência hoje ela é trabalhista. Após a emenda 45, ela passou a ser trabalhista. Antes da emenda 45, como era a ação entre sindicato, entre pessoas jurídicas, a competência era da Justiça Comum Estadual. Hoje não. Envolveu sindicatos, envolveu a ação de representação sindical, Justiça do Trabalho. Se a ação envolvendo representação sindical for entre sindicato e empregadores, sindicato e empregados, idem, também Justiça do Trabalho. Ocorre o seguinte, que as bancas muitas vezes estão afirmando que a competência seria trabalhista para qualquer demanda, para qualquer assunto, para qualquer discussão entre sindicatos, entre sindicatos e empregadores, sindicatos e empregados, o que está errado. As ações que atraem a competência da Justiça do Trabalho tratam apenas de representação sindical, não tratam de qualquer assunto. Por quê? Eu posso ter, por exemplo, a ação entre sindicatos para discutir, por exemplo, a posse ou a propriedade de um determinado imóvel. Essa competência não é trabalhista, apesar de ter sido ajuizada a ação entre sindicatos. Então tomem cuidado com isso daqui.
E o último ponto sobre o inciso 3º fala sobre os sindicatos de servidores públicos estatutários. Percebam que eu posso ter o ajuizamento de ação entre sindicatos e empregadores, sindicatos e empregados, mas podem ser esses sindicatos de servidores públicos estatutários. E aí você lembrou do inciso 1º, falou em estatutário, tira da Justiça do Trabalho. Então, se os sindicatos eles forem de servidores estatutários, eu não tenho competência da Justiça do Trabalho. Vai para a Justiça Comum Federal ou estadual. E com isso nós fechamos aqui o nosso inciso 3º. Partindo para o inciso 4º, que fala de mandado de segurança, habeas corpus e habeas data. Habeas corpus e habeas data, pelo inciso 4º, são da competência trabalhista se a matéria neles veiculada for trabalhista. Ocorre o seguinte, que habeas corpus e habeas data, eles são muito incomuns na Justiça do Trabalho. São pouquíssimas as situações em que eu poderia ter a utilização de habeas corpus e habeas data. É muito incomum. O mandado de segurança ele é bem mais comum, mas apesar de incomum, eu posso ter o ajuizamento dessas ações. Nas provas de concurso, geralmente o que trata sobre habeas corpus e habeas data é simplesmente o inciso 4º, falando que se eles estiverem relacionados à matéria trabalhista, a competência será nossa. Já o mandado de segurança, nós temos muito mais para falar. Por quê? Porque nós tivemos uma alteração com a emenda 45. Até a emenda 45, o que nós tínhamos? O mandado de segurança ele era utilizado apenas para impugnar atos jurisdicionais. Como assim? Atos de juiz do trabalho, atos de desembargador do trabalho, atos de ministro do TST. Então nós tínhamos aqui atos praticados por vara do trabalho, TRT e TST pelos seus membros. Eram atos jurisdicionais. Na parte sobre princípios, eu acho que vale a pena relembrar, nós vimos que as decisões interlocutórias, elas não podem sofrer incidência de recursos imediatos. De decisão interlocutória eu não posso recorrer. Mas se a decisão for absurda, cabe mandado de segurança. Vejam que será um mandado de segurança cujo objeto é uma decisão, ou seja, um ato jurisdicional. Até a emenda 45, eu só podia impetrar mandado de segurança em face de atos jurisdicionais, o que fazia com que o mandado de segurança ele fosse impetrado apenas perante os tribunais. Eu tinha mandado de segurança até a emenda 45 como uma ação de competência originária dos tribunais, TRT e TST. Só que após a emenda 45, coloquei para vocês aqui, o mandado de segurança também pode impugnar atos externos à Justiça do Trabalho, como, por exemplo, um ato do Ministério do Trabalho e Emprego. Digamos que em uma fiscalização, o fiscal do trabalho tenha autuado e multado uma determinada empresa. Eu posso discutir, por meio de um mandado de segurança, essa autuação e esse mandado de segurança será trabalhista, porque a matéria dele é trabalhista. Como ele é um ato externo à Justiça do Trabalho, a competência desse mandado de segurança será da vara do trabalho. Então percebam que com a emenda 45, a vara do trabalho também passou a ter competência para esses MS. Então, atualmente, eu tenho mandado de segurança na vara do trabalho, no TRT e no TST. Tomem cuidado com esse ponto aqui. Como nós teremos uma aula específica sobre mandado de segurança, eu não vou adiantar mais pontos, nós vamos ficar na análise desse inciso 4 do artigo 114. E aí, já passando para a análise do inciso 5º.
No inciso 5º, nós vamos gastar um pouco mais de tempo, porque ele fala sobre os conflitos de competência. E aí nós temos que guardar, nós temos que memorizar aqui a competência para julgamento desses conflitos de competência. Eu coloquei nesse slide aqui a competência para julgamento. Nós vamos ver conflitos julgados por TRT, TST, STJ e Supremo. Essa tela que está para vocês aí no slide, eu gostaria que vocês memorizassem, que vocês soubessem para a prova a quem cabe o julgamento do conflito de competência, porque isso é muito cobrado nas provas por todas as bancas de concurso. Só que a primeira informação aqui, ó, é uma súmula 420 do TST, que diz inexistir conflito entre vara do trabalho e TRT a ele vinculado. Não existe conflito de competência entre TRT e Espírito Santo e vara do trabalho de Vitória, porque vara do trabalho de Vitória está vinculado ao TRT e Espírito Santo. Então tomem cuidado com essa primeira informação aqui, com esse primeiro ponto, que é a súmula 420. Se trouxer a ideia de uma vara do trabalho e um TRT a ele vinculado, nós não teremos conflito de competência. Agora vamos para os conflitos mesmo, julgados por TRT, TST, Vara do Trabalho e Supremo. E aqui o que nós vamos trazer? Primeiro ponto aqui, o TRT julgando o conflito de competência. Primeiro, nós temos duas varas do trabalho em conflito. Duas varas do trabalho vinculadas ao mesmo tribunal. Então vou colocar aqui, ó, Vara do Trabalho de Vitória e Vara do Trabalho de São Mateus, que é uma outra cidade do Espírito Santo. As duas estão vinculadas ao TRT Espírito Santo. Então eu tenho duas varas do trabalho vinculadas ao mesmo TRT, Vara do Trabalho de Vitória e Vara do Trabalho de São Mateus. Se eu tenho a vinculação das duas ao TRT Espírito Santo, o próprio TRT Espírito Santo é que vai julgar. Só que o que acontece? Eu posso ter também o conflito de competência entre vara do trabalho, entre uma vara do trabalho e um juízo de direito com jurisdição trabalhista. Eu posso ter aqui vara do trabalho e juiz de direito com jurisdição trabalhista. Então, conflito entre vara do trabalho e juiz de direito com jurisdição trabalhista. Lembra do artigo 112 da Constituição Federal? Lembra que ele diz que eu posso atribuir a juiz de direito a jurisdição, a competência trabalhista? E que esse juiz do trabalho será tratado como juiz de direito? Então aqui nessa hipótese eu tenho a vara do trabalho, um juiz de direito tratado como vara do trabalho. É como se eu tivesse duas varas do trabalho em conflito. Se esse juiz de direito está vinculado ao mesmo tribunal da vara do trabalho, a ideia é que aquele TRT julga o conflito. Então será TRT quando nós tivermos duas varas do trabalho vinculadas ao mesmo TRT em conflito, ou quando for um juiz de direito e uma vara do trabalho, sendo que esse juiz de direito possui jurisdição trabalhista. É uma vara civil tratado como vara do trabalho. Próximo, eu tenho conflito julgado pelo TST. Primeira situação, quando o conflito se instaura entre TRTs. Eu tenho conflito entre TRT Espírito Santo e TRT DF Tocantins. Eu tenho TRT 17ª conflitando com o TRT 10ª região. O TST que vai julgar, porque ele é aqui o órgão que estaria acima. Então, TRT 17ª região com TRT 10ª região. Eu também posso ter aqui conflito entre TRT
e vara do trabalho, ou TRT e juiz de direito com jurisdição trabalhista. Então eu posso ter um conflito entre TRT e vara do trabalho e TRT e juiz de direito com jurisdição trabalhista. Só que cuidado pelo seguinte, ó. Eu disse para vocês na súmula 420 que não existe conflito entre vara do trabalho e TRT a ele vinculado. Só que o nosso conflito aqui é entre TRT e vara do trabalho vinculados a tribunais diferentes. Seria o seguinte: vara do trabalho do Rio de Janeiro conflitando com o TRT Espírito Santo. Será que existe vinculação entre vara do trabalho Rio de Janeiro com TRT Espírito Santo? Não, não existe essa vinculação. Lembra o seguinte, se fosse vara do trabalho de Vitória, não haveria conflito. Mas entre vara do trabalho do Rio de Janeiro e TRT Espírito Santo, existe o conflito. Quem julga? TST. Pode ser também que eu tenha conflito entre TRT e juiz de direito com jurisdição trabalhista. Pode ser que eu tenha aqui um conflito entre TRT e Espírito Santo e um juiz de direito do Rio de Janeiro que está atuando com jurisdição, com competência trabalhista. Seria a mesma ideia. Como ele atua com jurisdição, com competência trabalhista, ele é um juiz do trabalho. Se ele está conflitando com o TRT e se não existe essa vinculação, a competência também é do TST. Tomem cuidado com as diferenças aqui entre a primeira e a segunda hipótese. Gravem esse quadro, reflitam, pausem e deem olhada nessas diferenças. E aí, continuando, eu tenho aqui o STJ. Quando é que eu tenho aqui o STJ julgando? Quando eu tenho um conflito entre um TRT ou vara do trabalho e juiz de direito, sem jurisdição trabalhista. Juiz de direito mesmo, vara cível tratada como vara cível. Então, olha o que acontece. Eu tenho a vara do trabalho e uma vara cível. Quem julga? STJ. Eu tenho aqui um TRT conflitando com a vara cível. Quem julga? O STJ. A diferença aqui, ó, reside na informação de que essa vara cível é vara cível mesmo. Essa vara cível não possui jurisdição trabalhista. Porque percebam o seguinte, ó, se eu tivesse uma vara do trabalho com uma vara cível com jurisdição trabalhista, quem julgaria? Se fosse vinculado ao mesmo TRT, aquele TRT. Se fosse vinculado a TRTs diferentes, o TST. Como ela não possui jurisdição trabalhista, quem vai julgar é o STJ. Cuidado com esse ponto aqui. E para nós fecharmos esse bloco com a análise dos conflitos de competência, o Supremo. A competência do Supremo para julgamento de conflito de competência está aqui no artigo 102.1, a linha O da Constituição Federal. Ele julga o conflito instaurado entre TST e TJ, TST e TRF, TST e juiz de direito ou TST e juiz federal. Ou seja, em matéria trabalhista, se o TST estiver conflitando com qualquer um desses órgãos aqui, eu tenho competência do Supremo. Porque o Supremo tem competência para julgamento de conflito de competência quando a parte em conflito for um tribunal superior. E o TST se enquadra nessa hipótese aqui. Então, o TST
conflitou com qualquer um desses órgãos aqui, competência do Supremo. E aí passamos no próximo vídeo a continuidade aqui da nossa competência material.